Doutores do Reddit, qual foi a coisa mais estranha que vocês viram no trabalho? O bebê nasceu em uma pequena vila com todas as suas entranhas e estômago fora do corpo, gastrosquise. Sua mãe embrulhou o bebê em um coeiro. Então ela e o pai andaram 8 horas até o hospital mais próximo. Isso causou um grande tumulto no balcão de triagem do departamento de emergência. Como eles não sabiam falar a língua local e tiveram que abrir o coeiro para explicar à enfermeira da triagem o que eles queriam dizer. Mas tudo estava bem. Ele sobreviveu e foi para casa bem. 8 detentos da cadeia local se injetaram com o vômito de outro detento porque ele havia tomado sua metadona alguns minutos antes. Todos injetados com a mesma agulha, devo acrescentar. Acho que a coisa mais interessante foi ver a rapidez com que injetar vômito pode deixar alguém séptico. Da injeção ao início da sepse foi notavelmente rápido, menos de 4 horas, para adicionar insulto à injúria. Uma tinha HIV, 2 tinham hepatite C e o outro tinha hepatite B. Não nos incomodamos em descobrir a ordem da injeção e apenas testamos todos. Outra história. Alguém tinha um dado alojado no cérebro. 16 anos estava bêbado com os amigos jogando dados. Jogou um dado em seu amigo e o atingiu no músculo da panturrilha. O amigo posteriormente removeu a perna e jogou de volta para ele. Atravessou o crânio até o lobo parietal. Eu moro em uma parte regional da Austrália. O departamento de emergência nunca deixa de entreter. Não um médico, mas um paramédico. Estávamos em um sistema de metrô movimentado e louco e fomos chamados por dor nos olhos. 9 em cada 10 vezes as chamadas como essas realmente não exigem uma sala de emergência. Será como um cílio no olho ou algo assim. Eu entro na casa e casualmente me apresento e pergunto qual parece ser o problema. A senhora se vira para mim mostrando seu olho direito saliente cerca de 3 vezes mais do que deveria e diz: meu olho saiu da minha cabeça. Esta é uma novidade para mim. Sem trauma. Sem nada, apenas andando por aí e de repente pop. O olho dela está fora do crânio. Santo Corvo, senhora, vamos levá-la ao pronto-socorro. Acontece que ela tinha um coágulo super perigoso chamado trombose do seio cavernoso. Basicamente entupiu um dos vasos de drenagem para o cérebro e acumulou contrapressão até o olho dela saltar. O médico disse que a maioria dos pacientes com sua condição não estava em condições de conversar. Então era uma maravilha que ela estivesse de pé, andando, conversando e reclamando do olho. Removido 14 libras de carne infectada da virilha de um homem, incluindo o saco escrotal. Ele se recusou a acreditar que era diabético, mas pisou em um pequeno prego de ancoragem do tapete e não o sentiu. A única vez que ele conseguiu descobrir que isso aconteceu foi quando ele rebocou sua casa cerca de 10 meses antes. A sujeira do tapete velho ficou alojada em seu pé e subiu por sua perna. Nós salvamos seus testículos, pelo menos costurando-os em seu abdômen, mas como você pode imaginar, nós apenas prolongamos ligeiramente sua capacidade de precisar deles. Eu não era um médico, mas era um pesquisador médico por um tempo. Um sem-teto entrou reclamando de dor no pé. Ele não tirava as botas há 18 meses. O doutor tirou sua bota e um dedo do pé dele tinha caído. O cara veio com hemorroidas causadas por se limpar com papel alumínio. Não um médico. Eu era um estudante de paramédico em um pronto-socorro. A equipe que se aproximava veio me buscar para que eu pudesse ver um paciente. Se isso aconteceu, você sabia que era uma boa. Além disso, a própria equipe continuou falando sobre como era foda, o que só poderia significar que era muito ruim. Um cara trabalhando em uma fábrica de corantes ficou com a mão presa em uma prensa mecânica de corantes. Ele estava exercendo mais de 1000 libras de força por mais de 5 minutos em sua mão. No momento em que o tiraram, estava parcialmente amputado e não posso enfatizar isso o suficiente, plano como um pedaço de papel. Os 3 dedos do meio eram apenas caricaturais, parecendo que eram planos. O cara ainda podia mexer o que estava lá e ainda podia definitivamente mover o indicador e o polegar. Os cirurgiões estavam discutindo o que fariam quando eu estava lá e o consenso geral que eu estava obtendo era que ninguém sabia o que fazer. Eu vi um deles preparando a esposa do cara para vê-lo. Até hoje não consigo superar o quão irreal parecia. Médico aqui, fui a um hospital rural para um dia clínico e tivemos que tirar um globo ocular de dentro de uma mulher. Aparentemente ela estava se preparando para uma briga e precisava manter seu olho protético seguro. Então obviamente a melhor maneira de fazer isso é retirá-lo e colocá-lo no bolso da natureza. Acontece que tanto o objeto quanto o seu recipiente tinham lubrificante suficiente para dificultar a remoção dele. Esta é uma história da minha mãe, que foi enfermeira por décadas como enfermeira de cuidados paliativos, mas trabalhou em um pequeno hospital do interior por vários anos quando ela estava apenas começando. Embora essa história tenha um pouco de sangue, o estranho está no final. Um dia um fazendeiro veio do campo. Ele estava trabalhando em um leme de disco e um dos grandes discos de metal caiu em sua cabeça e o cortou para que a massa cinzenta fosse visível. Depois que ele chegou ao pronto-socorro, eles colocaram o cara em uma cama e ele estava totalmente consciente e conversando. Eles estavam
estavam esperando que o helicóptero viesse levá-lo ao hospital grande que provavelmente ficava a 1 hora de ambulância. Quando o helicóptero chegou, o fazendeiro sentou-se na cama para que pudessem transferi-lo para a maca e um pequeno pedaço de tecido cerebral caiu no travesseiro. Minha mãe apontou e o médico simplesmente pegou e jogou na lata de lixo. Por ser um hospital pequeno e rural, o mesmo médico fez todo o acompanhamento do cara depois que ele chegou em casa. Para o resto de sua vida ele poderia se lembrar até a véspera de Ano Novo de 1961 e depois o dia de Ano Novo em 1963. Todo o ano de 1962 foi completamente apagado de sua mente como se nunca tivesse acontecido. Minha mãe sempre se perguntou se 1962 estava naquele pequeno pedaço de cérebro que o médico jogou na lata. Durante meu estágio, uma pessoa compartilhou casualmente que estava bebendo desinfetante nos últimos 3 meses. Anestesista aqui, parte de mim acha que fui para a medicina porque sou inerentemente intrometida, mas enfim, no meu último ano de residência, tivemos essa jovem paciente e seu marido. Ela pensou que estava grávida pois sua menstruação havia parado e sua barriga estava ficando maior. Eu não sei porque ela não foi ver um obstetra, mas de qualquer maneira, ela estava em casa em um ponto em que pensou que estava grávida de 8 ou 9 meses. Sentiu algo estourado, uma dor aguda e pensou que estava entrando em trabalho de parto. Então suas pernas ficaram dormentes e ela não conseguia mais andar. Ela e seu marido não achavam que isso era normal. Então eles procuraram nosso pronto-socorro. Ela tinha um enorme tumor no saco vitelino com metástases na coluna, fígado e outros lugares e teve que fazer uma descompressão espinhal emergente devido aos sintomas neurológicos. Eu não era o residente de anestesia para esse caso, mas fui eu que fiz a segunda cirurgia quando eles quiseram remover o tumor primário e ressecar alguns dos metástases do fígado. O tumor primário era do tamanho de uma bola de basquete. Eu me senti tão mal por aquele jovem casal, mas ainda me pergunto até hoje por que eles não fizeram algum tipo de ultrassom ou viram um obstetra. O paciente chegou com piora das úlceras nos membros inferiores e estava fazendo curativos, circunstâncias sociais muito ruins e autocuidado ruim. O fedor era ruim o suficiente antes mesmo dos curativos caseiros saírem. O tipo de cheiro que gruda em tudo. Uma vez que os curativos foram retirados e a pior parte da fumaça foi liberada, esperávamos que fosse uma subida a partir daí. Nós estávamos errados. Em uma inspeção mais próxima das feridas de alguma forma parecia que estava se movendo. Pequenas lavas amarelas, centenas delas, mergulhando dentro e fora da carne. Larvas estéreis podem ser usadas terapeuticamente em certos casos para desbridar tecidos mortos, mas não havia absolutamente nada de estéril nisso. Uma das enfermeiras se encarregou de atacar as pernas com uma pinça e parecia gostar do jogo interminável de remover as larvas. Eu a deixei com isso. O paciente melhorou. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e clique em um dos vídeos que irão aparecer agora.